A magia. Dia 8. Bom dia. Bom dia. Dia 8 não, dia 9. Hoje estamos começando dia 9, gente. Olha eu confundindo. Gente, vocês pensam, bom dia. Vocês pensam que quando eu fiz a travessia foram 42 dias de lives seguidos, sem nenhuma pausa. Bom dia. E eu errei vários dias. E na época eu começava falando o dia errado, porque eu não tinha nenhum guia. Aqui eu tenho um guia que é o livro, né? A gente tá trabalhando aqui com um livro, então eu tenho algum guia. Mas a travessia era era algo completamente canalizado. A travessia, para quem não acompanhou, quem acompanhou a travessia aí? Estão entrando ainda. A travessia foi uma travessia que eu fiz com vocês aqui. De 42 dias de lives, onde eu conduzi vocês na travessia. Então eu fiz gratuitamente aqui. Depois eu deixei 1 ano disponível gratuitamente no meu canal do YouTube. E depois eu recebi essa orientação de que eu precisava transformar isso num produto. E hoje em dia ela é um produto. É o produto mais barato que eu tenho, né? Então, assim, bem legal também. Tá tudo gravadinho na plataforma. São 42 dias, como se a gente tivesse mais 42 dias aqui juntas, né? Depois, quem quiser saber mais, é só me perguntar. Mas eu confundia, porque era uma coisa completamente minha mesmo, né? Completamente canalizado, assim. Eu fui orientada pra entregar aquilo pra vocês. E na hora de editar a gravação, na verdade eu não edito a gravação, né? Mas de subir na ordem certa, isso dava uma confusão, porque assim, eu procuro começar a live falando o dia, pra localizar quem tá assistindo a gravação, né? Principalmente. Mas pra depois ter isso organizado. E aí, cara, isso fez uma confusão, porque eu errava os dias, as pessoas, não, hoje não é o dia tal, hoje é o dia tal, as pessoas estavam mais organizadas que eu. Mas hoje é o dia 9 de A Magia. E o dia de hoje chama-se O Imã de Dinheiro. Então, meus amores, pega esse aviãozinho aqui e manda pra quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Imã de dinheiro. O imã de dinheiro. Todo mundo... Quem quer ganhar mais dinheiro aí? Quem quer fazer mais dinheiro na existência, nesse momento? Deixa eu fazer uma coisa aqui com essa luz, gente, rapidinho. Não tem necessidade dessa luz atrás de mim. Eu acho que fica melhor se eu deixar a luz atrás de mim apagada. Fica. Bom, vamos começar. Hoje eu já comecei o dia pensando e agradecendo muito, 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 muito. Porque aqui onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, amanheceu um dia bem diferente, um dia bem escuro, um dia bem cinza, um dia bem chuvoso. E eu não pude deixar de pensar, né, de ser grata, porque tenho uma casa, porque meus filhos estão totalmente protegidos, porque as pessoas que eu amo têm uma casa. Parece um lugar comum a gente agradecer por isso, mas tem muita gente que não tem. Vai ter muita gente que vai passar por essa chuvona aí dos próximos dias. Dizem que vai chover esse final de semana, né? Aqui no Rio a gente ficou meses sem chuva. Tava bem quente e a gente passou alguns meses sem chuva. E a gente não pode deixar de lembrar e de agradecer pelo óbvio, né? O óbvio também... Não é que o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser agradecido também. A gente realmente vive numa situação maravilhosa só por ter uma casa, por poder fazer a opção de estar aqui dentro. E eu ainda agradeci por várias outras coisas, né? Por não ter nem que pegar um carro
nem um transporte qualquer para ir trabalhar. Eu trabalho de dentro da minha casa quando eu quero, eu consigo organizar isso. Então, mais maravilhoso ainda, né? Porque isso embola um pouquinho o trânsito, a gente sabe. Mas se você vai pegar trânsito hoje, se você vai pegar chuva, você também veja esses supostos obstáculos como uma oportunidade de agradecer. Na hora que você estiver, onde você estiver, na circunstância que você estiver, isso é um aprendizado, tá? Quando eu abri e eu fiquei surpresa com... Pra você ter noção, eu moro num andar muito alto, eu moro no 16º andar de um prédio, tá? Então, eu acordei com aquele barulho de vento, sabe? Eu falei, cara, a tal da chuva prometida chegou. Quando eu olhei que tava tudo muito cinza, a primeira coisa que eu pensei foi isso, foi começar a agradecer, né, por tudo isso, por sentir que eu tô segura no mundo e por ter realmente uma proteção física. Mas eu também pensei, como é que as pessoas lidam com um dia que não tá tão bonito assim, né? Porque aí, claro que eu não estou falando de dias, eu estou falando das circunstâncias da vida. Quando a gente está passando por uma circunstância na nossa vida, na nossa rotina, na nossa existência, em que não está tudo aparentemente tão belo. Como é fazer esse exercício de buscar a beleza nos dias cinzas? Sempre que eu vejo um dia cinza, porque eu adoro sol, adoro verão, eu olho muito pro céu, né? É uma conexão que diária, eu vivo olhando pro céu, eu realmente estou sempre admirando, estou sempre contemplando. Então, como é se exercitar para ver beleza, para buscar a beleza onde a beleza não é óbvia, né? E eu tô falando sobre circunstâncias. Para que naqueles dias em que a gente não esteja percebendo tanto a beleza das coisas, a gente possa buscar a beleza no que não parece belo, na nossa vida, naquele momento. E aí a gente vai mudar para a palavra gratidão, já que estamos praticando a magia juntos. Para naquele exato momento em que você está passando por uma circunstância em que não parece que tem nada para agradecer, como seria você buscar, dentro dessas circunstâncias, dessas situações, motivos para agradecer, tá? Eu nunca vou esquecer quando a pandemia aconteceu. Vou contar uma história pra vocês. Vocês estão aí? Fala comigo. Tô aqui. Já convidou a galera aí, gente? Já mandou o aviãozinho? Como é que é o nome disso que a gente chama? Aquele negocinho de papel que a gente joga, esqueci. Que parece um aviãozinho daquele de papel, né? Que a gente faz. Então aí, estão comigo. Fala, tô aqui, tô viva, então tá bom. Eu nunca vou esquecer quando na pandemia, que foi aqui, pensa, o que eu fazia na pandemia, gente? Muito trabalho presencial. Meu trabalho era assim, eu tinha muitos grupos de constelação. Eu fazia pelo menos um grupo por semana e ainda os atendimentos com os bonecos, presencial. Então era sempre presencial. Eu não tinha essa referência do online no sentido de... Eu já estava aqui, já estava no online criando conteúdo, já estava vendendo cursos, mas assim, a maioria do meu trabalho era no presencial. Vou contar essa historinha pra vocês. Como a maioria das pessoas, né, que estavam ali. Eu já tinha começado a fazer constelação online por uma necessidade. Olha que oportunidade. Eu tive uma cliente que já tinha feito a constelação presencial comigo e ela se mudou para fora do Brasil. E ela falou, cara, eu preciso de uma outra constelação. É um novo tema, parará. Eu falei, eu não faço constelação online, busca alguém que faça. Eu nem tenho ninguém para te indicar, porque eu tinha várias crenças, vários pontos de vista de que aquilo ali não funcionava, por causa de uma referência, que era a minha professora de constelação na época, que eu considerava muito ela, e ela tinha esse ponto de vista, né? Ela vinha do tradicional. E eu comprei o ponto de vista dela. Ela insistiu muito, ela falou, cara, vamos tentar, não sei o que. Eu falei, eu nem sei como é que eu vou fazer isso. E aí eu meditei sobre aquilo e eu falei, eu vou tentar.
E eu tentei, né? Então, eu comecei a constelar no online por uma necessidade ali de uma cliente minha. Eu não aprendi, eu não fiz curso de constelação online, tá? Eu abri a câmera, botei, eu falei, ó, não te garanto que isso aqui vai fluir, que isso aqui vai acontecer, mas se acontecer, se não acontecer, eu devolvo o seu dinheiro. E assim foi, e fluiu, e foi maravilhosa, foi uma constelação incrível, inclusive ela teve vários resultados a partir daquilo ali, era uma questão de engravidar, alguma coisa assim, cara, tem muito tempo isso, acho que isso foi em 2019, né, que começou a história da pandemia, 2018, sei lá. E aí o que aconteceu? Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque eu tô falando de circunstâncias. Quando a pandemia começou, eu já atendia um pouquinho online, eu não divulgava, mas quando alguém chegava e pedia muito, eu ia lá e atendia. Então eu fui desenvolvendo a minha própria maneira de fazer isso, meu próprio método. Quando a pandemia chegou, que naquele primeiro segundo deu um desespero assim de falar assim, cara, como é que eu vou trabalhar agora? Como é que eu vou fazer dinheiro? Né? Como é que eu vou fazer meu trabalho? As coisas estavam fluindo muito no presencial. Os grupos ficavam muito lotados sempre, um grupo atrás do outro. Eu não fazia mais porque eu não queria, porque eu não aguentava, não tinha tempo. Naquele momento, tiveram algumas pessoas, eu fui uma delas também, que trouxeram essa outra consciência de que existia algo bom ali acontecendo e o que a gente podia fazer com aquilo. E que, inclusive, aquele momento ia trazer muitas oportunidades para muitas pessoas. Para quem não caísse ali no trauma e drama. Para quem não entrasse no jogo. Entrasse num outro jogo de ver. Quando existe algo diferente, novo acontecendo, existem muitas oportunidades. Quem souber olhar nessa visão, vai ter muita oportunidade, tá? A gente tá falando de dinheiro hoje. Então, eu senti de trazer essa consciência aqui e vambora. Ainda nem vi o que ela escreveu no livro. Mas o tema de hoje é o imã de dinheiro. Que no caso só pode ser você, porque você é a magia. Lembra aí, eu sou a magia. E aí, eu lembro que eu tive uma mentora na época que ela falou assim, o que quer que você faça agora, com esse desespero aqui, né, com essa tensão, com essa dúvida, com essa sensação de, nossa, é tudo novo, a gente vai ter que adaptar os nossos negócios, nossos trabalhos para essa realidade, para uma nova realidade e tal. Isso já foi um pouquinho depois, né? Um mês depois, assim, mais ou menos. Mas começaram muitos movimentos das pessoas que tinham essa mentalidade de enxergar a oportunidade nas coisas e de se adaptar rápido. Porque perceba, quem é mais próspero, quem é mais feliz, são as pessoas que são flexíveis e se adaptam com facilidade às mudanças. Porque nós vivemos num universo de mudanças. Perceba que os pontos que talvez você encontre sofrimento na sua vida, ou tenha encontrado no passado, ou ainda encontre, foram pontos em que você resistiu às mudanças da sua vida. Sejam elas quais forem. Não é a mudança... Isso eu já postei isso aqui várias vezes. Não é... Se for postar, me marca. Anota e bota meu @, para as pessoas virem aqui me conhecer. Não é a mudança que dói. É a resistência à mudança que dói. Então, é por isso que as pessoas sofrem quando acontece uma separação. É por isso que as pessoas sofrem quando são demitidas e precisam fazer outra coisa. Ou, nesse caso, chega uma pandemia, né? Meu Deus, vou ter que mudar toda a minha vida. Vai ter que mudar toda a sua vida, né? Quando a gente vive nesse fluxo de, cara, se isso aqui tá chegando, tem algo de bom, né? Eu gosto de mudar. Vou finalizar a história para continuar nesse campo aqui da mudança, tá? E da resistência do sofrimento. Isso também tem a ver com dinheiro. Então, eu lembro que ela falou ela trouxe uma imagem que foi muito potente para mim e que eu uso até hoje, então por isso quero compartilhar com vocês. Quando algo não está tão fácil para mim, né? Quando eu tô num momento de desafio em alguma coisa que aparentemente é um obstáculo muito desafiador. Ela falou assim, pensa que o que vocês estão fazendo aqui, nesse momento, né, da pandemia, é como se vocês fossem atletas
de vôlei, de um time de vôlei, e vocês estão treinando com uma bola de ferro. Vocês não estão treinando com aquela bola levinha de vôlei. Vocês estão treinando com uma bola, 10 vezes mais pesada do que a bola que vocês vão jogar. É esse treino. Pensa que é por isso que tá tão difícil. É esse treino. Pensa então que na hora que você realmente for jogar, vai ser muito fácil, porque você vai lembrar desse momento. E eu trago isso para minha existência e quero que vocês pensem nisso. Que esses momentos mais desafiadores, se a gente passa por eles com aceitação, sem resistir a eles, né? Sem resistir às mudanças, sem resistir ao que é desafio, sem resistir ao que é, sem resistir à vida que está se apresentando, do jeitinho que está se apresentando, isso vai fazer com que daqui a pouco, é como se fosse um treino mais forte, você está pegando mais peso. Na hora que você for realmente jogar, né, que é daqui a pouquinho, é um próximo degrau, as coisas ficam muito mais fáceis. Perceba que os momentos de maior desafio da sua vida, se você não resistiu à mudança, se você falou, beleza, isso aqui chegou pra mim, eu vou jogar esse jogo com essa bola de ferro. Você saiu mais forte, mentalmente e fisicamente, às vezes. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Vocês conseguiram lembrar de um momento aí da vida de vocês que foi um jogo, foi um treino com bola de ferro e aí depois a vida ficou mais leve? Me conta aí se vocês conseguiram lembrar desses momentos. Dando um ajuste aqui. Me contem. Bom dia. Me conta se fez sentido essa história, se vocês conseguem perceber que esses momentos que parecem muito difíceis, que são grandes desafios, são apenas um treino e um fortalecimento maior que você está fazendo. Um fortalecimento da tua alma, de você como essência, um fortalecimento da tua essência. E vocês conseguem perceber na vida de vocês hoje que desafio é esse que vocês estão passando? Que vocês podem olhar dessa forma para que vocês tenham mais tranquilidade para passar por eles? Demora, tem um delayzinho, né, quando eu pergunto. Tá, então vamos ficar na pergunta, tá? É tipo assim, Luísa, nossa, daquela vez que eu passei um perrengue tal, naquele momento que eu passei um perrengue, cara, eu fortaleci a minha alma, eu virei uma pessoa mais corajosa, eu virei uma pessoa mais paciente. Nossa, como foi bom. Sabe por quê, gente? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O que é o trauma, assim, em outras palavras? O que é uma pessoa que vive no trauma? Obrigada, querida, pelo carinho. A gente passa por situações desafiadoras. Então, aquela situação traumática é uma coisa que foi tão difícil pra gente emocionalmente que a gente ficou presa naquela emoção daquele momento. Então, o trauma é quando a gente segue a nossa existência, né? A gente tá hoje aqui na nossa vida vivendo com as emoções de uma história que já acabou. Ela não tá mais acontecendo. Mas você traz aquele medo, aquela sensação de escassez, aquela mágoa. Ah, foi traída, foi abandonada, perdeu tudo, ficou doente. Não importa qual é a história, tá? Não importa. Então, se você passou por aquela situação e você não fechou o aprendizado daquela situação, ou seja, você não percebeu
como aquele momento tão difícil, naquele momento, no final das contas, foi bom pra você, te ensinou coisas boas. Cara, você fica presa naquele momento e você fica vibrando aquela injustiça, aquela lamentação. Eu chamo de aquele trauma e drama em outras áreas da sua vida no momento presente. Só que no momento presente não está mais acontecendo aquilo, mas você acaba tendo um óculos daquele trauma e drama o tempo inteiro para sua vida. É por isso que se você não entende o para quê, não é o porquê, o para que você passou por algo no seu passado, que são os seus traumas, as suas dores, aqueles piores momentos, você fica preso ali. É como se você estivesse vivendo no seu passado, só que isso não está mais acontecendo. Já tem outras coisas, mas você vestiu o óculos daquele momento. E você continua olhando o mundo com aqueles medos. Medo daquilo acontecer de novo, sentimento de injustiça. Sabe? Então, assim, é muito importante a gente saber, perceber os aprendizados das coisas que a gente passou. Parece que a gente não vai aguentar, mas depois fica mais leve, exatamente. As transformações mais profundas da nossa vida geralmente vêm desse momento, né? De doença, ou de uma perda financeira, ou de uma dor de amor. É assim que acontece aqui nesse universo. A gente fica menos ansioso na próxima dificuldade, exatamente. A gente fortalece o nosso mundo interno, a gente fortalece a nossa capacidade de lidar com os desafios, né? Desafio de romper o profissional. O trauma pode ser um momento de muito ensinamento, exatamente. Travou a imagem, gente? Vê se minha imagem tá ok pra todo mundo. Vê se voltou. O trauma não pode ser uma prisão, mas para a maioria das pessoas é. Porque a pessoa fica presa como uma vítima de alguma história. Quando você tá se sentindo vítima de alguma coisa que você passou, é porque você ainda não compreendeu, tá? Como é que eu sei? Eu olho e eu falo, cara, foi foda naquela época. Mas olha só como eu me tornei uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais alegre. Eu comecei a perceber e ser grata por muita coisa. Olha como eu me reconectei com a minha família, não importa o que é. Olha como eu comecei a valorizar. Ana, eu não fiz nada disso, então você precisa fazer. Gente, eu vejo pessoas todos os dias presas em histórias do passado, né, no mau sentido, às vezes de 40, 50 anos atrás. É assim que acontece, tá? Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ela tem um diagnóstico. Ela deve ter uns 70 e poucos anos, tá? Uma pessoa que eu atendi. Ela tem um diagnóstico de depressão. E ela, um dia eu perguntei, porque, né, não melhora, não faz nada de diferente. E aí, essa pessoa, eu perguntei, mas em que história que você tá presa? Ela tá presa numa história de um término de relacionamento de, sei lá, mais de 40 anos atrás. Ou mais de 50, eu já nem lembro mais. De quando ela tinha, sei lá, 30 e poucos anos. 30 anos, 20 e poucos anos. Ela ficou presa lá, nessa sensação de rejeição e abandono, tá? E aí o que você faz? A pessoa vai ter que fazer uma escolha. Não adianta. Fez terapia, tá no psiquiatra. Não adianta, porque é uma decisão. Se você vai seguir de mãos dadas com isso, ainda se sentindo uma vítima e contando essa historinha, transformando essa história de abandono, de rejeição, sei lá o que, no seu enredo, é o enredo do teu filme. A tua vida é um filme. Qual é a história desse filme? A história dessa pessoa que terminou um relacionamento e ficou ferrada o resto da vida. Ou não. Ouvir a história de uma pessoa que terminou um relacionamento e ficou ferrada
e pegou isso e se transformou numa pessoa incrível. E já tá em outro relacionamento, já teve outros, ou já tá vivendo uma coisa muito melhor. Eu não tô falando que é exatamente fácil, mas é muito mais difícil você ficar numa situação dessa o resto da vida que nem essa moça. Que não é uma moça, é uma senhora. E aí é por isso que a gente não consegue curar as pessoas. Por que a gente não consegue curar a pessoa, mesmo sendo terapeuta, mesmo sendo uma mentora, mesmo sendo seja lá quem for, um médico? Porque para uma pessoa se curar de algo, de uma situação, de um trauma, de uma doença, de uma dor de amor, seja lá do que for, ela precisa abrir mão, ela vai ter que fazer uma escolha de abrir mão do que adoeceu ela. Teve algo que adoeceu essa pessoa. No caso dessa pessoa, é a história que ela conta sobre a história. E eu vou te falar que sempre é. Sempre são as histórias que a gente conta sobre as nossas histórias. É o olhar com que a gente vê as histórias, tá? E esse lugar onde você tá presa aí, tô no desafio profissional, tô no desafio não sei o que lá. Você tá presa numa forma de ver o teu momento. E se você começasse a ver assim, cara, olha que lindo, eu tô no momento em que eu vou fazer a minha virada profissional. Eu tô no momento em que eu vou romper. Esse vai ser o capítulo. É nesse minuto que essa virada acontece. É agora. Vai ser aquele momento de virada, sabe? Aquele momento do filme que a gente tá sentado no cinema e fala, cara, agora vai. Agora ela vai tomar essa decisão. Agora ela vai terminar esse relacionamento. Agora ela vai começar a brilhar lá no... Que momento é esse da tua vida, né? Que tá todo mundo aqui na plateia olhando, esperando acontecer e que você tá assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, sabe? Aquele momento, aquele pré, que dá aquele friozinho na barriga. Então vamos falar aqui do tema. O imã de dinheiro. Tá escrito assim, a primeira frase, ela sempre começa com uma frase, né? É somente através da gratidão que a vida se torna rica. Então... a gente tá falando o imã de dinheiro, mas a gente até falou sobre isso, acho que ontem ou anteontem, quando a gente falou, antes de ontem, quando a gente falou sobre dinheiro também. Não é sobre quanto dinheiro se tem na conta. Não é sobre quanto dinheiro se tem na conta. É sobre o quanto você é grato pelo que você já tem. Isso é riqueza. Pensa numa pessoa que tem, sei lá, gente, bilhões na conta. Vamos pensar alto, bilhões. Um bilionário. São poucos no mundo, né? Um bilionário. Se ele não percebe motivos para agradecer e tá em busca dos próximos bilhões, ele não é rico. Vocês conseguem perceber isso? E a mesma sensação, a mesma mentalidade é para onde você tá agora. É pro degrau financeiro que você tá agora. Se você não consegue agradecer e perceber a riqueza em que você já vive, não quer dizer que você não queira ir pro próximo, pra esse próximo nível. Você pode querer. Mas você só vai se tornar uma pessoa rica, independente da quantidade de dinheiro, se você for capaz de perceber quantos motivos você já tem para agradecer nesse momento. É um estado de consciência. Ter gratidão é ser rico e lamentar-se é ser pobre. Olha aqui o que ele traz. E essa é a principal regra que governa a sua vida, seja a sua saúde, seu emprego, seus relacionamentos ou suas finanças. Então, falando de dinheiro, então quanto mais grato você for pelo dinheiro que tem, mesmo que não tenha muito, mais riqueza você receberá. E quanto mais se queixar sobre dinheiro, mais pobre se tornará. Então, o exercício mágico de hoje transforma um dos maiores motivos que levam a pessoa a se queixar sobre dinheiro em um gesto de gratidão. A gente vai substituir uma queixa, que te torna mais pobre, por gratidão, que vai te trazer riqueza como num passe de mágica. A magia. Estou lendo o livro A Magia, que é o que a gente está fazendo aqui. Localiza aí. Ó, a gente está aqui fazendo 28 dias de práticas desse livro pela terceira vez, tá?
Por isso que às vezes eu leio um trechinho. Então muitas pessoas reclamam sem perceber. Às vezes reclamam de boca fechada, certo? Nos diálogos mentais. Então vem, Raquel. O que a gente está fazendo aqui? Deixa eu te explicar. A gente está fazendo uma prática que eu estou entregando pela primeira vez aqui ao vivo, que se chama A Magia, esse livro. São 28 dias seguidos. Hoje é o dia 9, tá? O tema é o ímã do dinheiro, tá? E aí, os outros dias estão lá no meu feed gravados. Vale a pena assistir todos os dias, fazer um Anaflix aí, Magia Flix no fim de semana. E a gente sempre, no final do dia, vai ter uma atividade, tá? Então, hoje é o ímã do dinheiro. A gente tá falando sobre isso. A base da magia é a gratidão. Quanto mais você tem gratidão, mais você recebe da vida. Basicamente é isso. Então, olha só. Se você não tem dinheiro suficiente, pagar as contas pode ser uma das coisas mais difíceis da vida. Pode ter a impressão de que o fluxo de contas a pagar é maior do que o dinheiro disponível. Mas, se você se queixa disso, você está, na verdade, se queixando do seu dinheiro. E aí você entra nessa vibração da pobreza. Tá? A gente vai falar pobreza e riqueza aqui hoje. A gente vai usar essas palavras. Então, ela traz aqui uma consciência que é: se você não tem dinheiro suficiente para fazer as coisas que você quer hoje, talvez você se questione, né? Como é um questionamento de todos os dias aqui da magia. Cara, mas como é que eu vou ser grato por uma coisa se eu tô na falta disso? A verdade é que você está na falta disso porque você não está sendo grato o suficiente. Toda vez que você está na falta de algo, é porque você precisa botar mais gratidão ali. Porque a gratidão ele vai mudar o seu olhar sobre aquilo. Sobre esse tema. No caso, o tema dinheiro aqui, né? Então, olha só. Aí ela deixa bem claro nessa frase. Vou até marcar aqui, ó. Para alcançar a riqueza, você deve ser grato por tudo que esteja relacionado a dinheiro. Essa é a nossa prática. Tudo que se relacionar a dinheiro, você precisa ser grato. Porque aí você aumenta esse fluxo, tá? Ficar irritado com as contas pendentes não significa demonstrar gratidão. Você vai fazer o contrário, que é ser grato pelos bens e serviços que recebeu das pessoas que agora estão lhe cobrando. Então, se você tá com uma pendência de pagar alguma coisa, você vai focar na gratidão daquilo que você já recebeu e que você precisa fazer a troca pelo dinheiro. Entenderam? Essa vai ser a nossa prática. Com isso, você se torna um imã de dinheiro. Para ser grato por uma conta a pagar, pense nos benefícios do bem e serviço. Então, sei lá, vamos supor que a pessoa não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Cara, ela tem que focar assim e falar: meu Deus, olha que coisa incrível, eu tenho luz na minha casa. Eu sou muito grata por isso que eu recebi. Por ter luz à noite, por ter carregador, por ter ar-condicionado, por ter não sei o que lá, por ter uma geladeira que depende da luz. Olha o quanto de coisa que está envolvida nisso. E aí você vai lá para a pendência que talvez você tenha, caso você tenha, tá? Um aluguel, um financiamento, seja grato por ter uma casa, seja grato por ter esse carro, né? Pensa se a única maneira, muitas vezes a gente pode pensar, ela tá trazendo um ponto de vista pra gente ser ainda mais grato, né? E se essa coisa que você tem, você só pudesse ter se você pagasse à vista? Olha que lindo, que oportunidade incrível poder financiar algo, né? Se a gente parar pra pensar desse ponto de vista da gratidão. A gente não está avaliando racionalmente qual é a melhor opção. A gente está transformando o que já é uma limitação em algo, um bom motivo para ser grato. É verdade. Nossa, eu só poderia ter esse carro se eu pagasse à vista, não ia dar nesse momento da minha vida. Mas eu posso financiar. Então, seja grata por essa parcela, né? Porque você paga. Vocês têm essa prática de, na hora que vocês vão pagar uma conta, vocês ficarem muito gratos? Porque eu faço isso, tá? Ontem eu paguei o condomínio do meu prédio e falo: cara, como é bom pagar conta. É tão bom, porque quer dizer que eu tenho isso. Sabe? É igual a história de lavar a louça. Nossa, que bom lavar essa louça. Porque se eu lavar essa louça é porque eu tive alimento, eu tive uma vida, eu posso comer o que eu quiser.
eu posso escolher o que eu como, né? Essa sensação, né, de estar num banho e falar que delícia de banho quentinho, muito obrigada pela luz, é se transformar numa máquina. Ó, fico grato e feliz, entendeu? Tem que ficar muito grato e feliz na hora que recebe também, né? Porque dar e receber é a mesma coisa. Então, mas é a mesma gratidão. Tem gente que fica grata só na hora que recebe, mas não fica grata na hora de pagar, sendo que já recebeu aquele serviço, como por exemplo uma luz, um aluguel, um financiamento, um curso, né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que ela traz. Ela traz uma sugestão da gente escrever na conta. Mais uma coisa que eu aprendi com a magia, que eu faço já há anos e eu não lembrar onde é que eu tinha aprendido. Se você tem uma conta digital, física, se você chega, alguma conta física você paga, escreve em cima da conta: obrigado, pago. Obrigado, pago. E se você não usa, né, nada físico, é tudo online, tudo no celular, você vai se imaginar. Cada vez que você pagar, você vai falar obrigado, pago. Imagina que você está escrevendo, imagina um negócio ali. Se for uma pastinha dos obrigados, pago. Lembra de falar obrigado, está pago. Sabe? De agradecer por você ter podido pagar essas coisas aí que você quer, tá? Aqui, ó. E hoje você vai fazer o mesmo, tá? Pague qualquer uma das suas contas pendentes e escreva nela: obrigado pelo dinheiro, obrigado pelo dinheiro, obrigado pelo dinheiro. Faz isso desde a primeira magia. Então você vai escrever 10 contas já pagas e escreva na frente. Não sei se vocês têm acesso a contas de papel. Se vocês tiverem, vocês vão pegar 10 contas e vão escrever obrigada, pago. Se você não tem dinheiro, não tem acesso a contas de papel, você vai lá no online e você visualiza isso. Abre 10 contas, esse é seu dever de casa. E agradece por ter pago cada uma delas nos últimos tempos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. É isso, deixa eu ver que hora é 7h48. Então a gente tem mais um tempinho, porque eu já falei aqui o que tem sobre tá escrito, né? É uma prática, gente. É uma prática de... E lembra disso, né? A maneira como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Perceba que se você tem uma dificuldade de agradecer por isso, provavelmente isso está acontecendo em outras áreas da sua vida. Existe uma lei universal chamada correspondência. Quem conhece as leis universais? Tô sempre falando delas aqui. A correspondência, o axioma dela é falar como está em cima é como está embaixo, como está dentro é como está fora, né? Mas ela também fala sobre isso que eu tô te falando. Bom dia pra quem chegou agora, hein? Ela também fala sobre isso, que é a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Você conhece que você é minha aluna, tá aqui há muito tempo, aprendi com você, então tá. Se vocês entenderem as leis universais, vocês vão entender os bastidores de todo o universo. Como tudo acontece aqui nesse universo, tá? Então, por isso que eu falo, observem a sua casa, observem como você se trata. Ontem, contar uma coisinha que aconteceu. Se você tá observando sua casa muito bagunçada, perceba que essa casa tá te dizendo alguma coisa sobre você, sobre o seu mundo interno. E outras áreas da sua vida estarão bagunçadas também. Cara, pensa nesse mundo físico aqui, que a gente chama de realidade, como um relatório das coisas que você precisa trabalhar em você e não. Para que você seja mais feliz. Para que você viva esse estado de ser de mais abundância, de mais prosperidade, seja qual for o seu degrau da sua existência. Seja se você está ferrado de dinheiro, seja se você está com muito dinheiro, mas você deseja seus próximos níveis, não importa. É a mesma regra para todo mundo. Ontem eu fui pra academia à noite. Eu não gosto de ir pra academia à noite, mas eu fui ontem. Não amo, né? Prefiro de manhã. Prefiro de dia. Tenho mais disposição de manhã do que à noite. Mas eu fui 9 horas da noite, estava entrando naquela academia ontem. Porque foi o horário que deu. Aí,
eu saí de casa e deixei uma frequência ligada, bem alta aqui dentro da minha casa. Deixei tenho 2 celulares, deixei um celular ligado, tal, no YouTube, uma frequência de muita vibração, uma vibração muito alta. Deixei isso ligado aqui dentro. E foi um momento, assim, sabe, de me dar conta de falar assim, estou tratando essa casinha muito bem. Estou tratando minhas plantinhas muito bem. Estou me tratando muito bem. Não pense que é separado. Quando você vai fazer um trabalho energético para sua casa, você acha o quê? Que você não vai trabalhar, na verdade, em você? Você é a sua casa também. A sua casa é uma extensão de você. Então, se a sua casa tá mais ou menos, tá meio esquisita, a casa fala com você, ela se comunica. Se vocês entenderem isso, não caiam na cilada de só observar os outros. Observar os outros é muito legal pra gente conseguir se enxergar. Se você não entrar em julgamento, se você observar as outras pessoas, percebendo que o que você observa nelas, você está observando em você, que a vida é um espelho e o outro também acaba sendo um espelho, vai ser legal. Se você começar a observar o outro e começar a entrar em julgamento, não faça esse exercício. Mas é muito fácil a gente perceber, por exemplo, as crenças de uma pessoa, né? O que aquela pessoa pensa sobre a vida, o que aquela pessoa pensa sobre si mesma, observando as coisas dessa pessoa, observando a postura dessa pessoa, observando a aparência dessa pessoa. Se eu vejo uma pessoa que está muito maltratada fisicamente, o que a gente chama às vezes de feia, você pode ter certeza, gente, porque uma pessoa que é, entre aspas, feia para os padrões, ela pode ser extremamente magnética. Não tem a ver com uma beleza física exatamente. Ela emana uma harmonia. Na academia isso é muito, muito, muito comum, né? A gente vê pessoas, eu pelo menos que estou todo santo dia na academia, há anos, eu consigo observar com muita clareza que tem pessoas com os corpos perfeitamente esculpidos, corpos, né, muito esculpidos mesmo, e que não são bonitas. Por quê? Ela nasceu feia? Essa pessoa não é isso, porque tem gente que tá ali, gente, cheia de coisa no rosto, toda trabalhada, querendo acessar aquela beleza, e não é bonita, não tem um campo de beleza, não é magnético, não é atraente. Você olha e fala, cara, essa pessoa tá tentando muito, mas ela não é bonita, ela não é atraente. Porque, na verdade, ela provavelmente não pensa coisas muito legais sobre si mesma. E o contrário também é verdade. Às vezes você vê pessoas que não são tão harmônicas fisicamente, não são exatamente bonitas e são extremamente atraentes. São extremamente magnéticas. Porque é um campo. Essa pessoa provavelmente se acha bonita. Ela vê beleza nas imperfeições que ela tem. Ela se aceita, ela se ama. Então, quando a gente vê e aquela pessoa dá uma sensação de que tá bem cuidada, de que se cuida, de que se ama, você percebe. Ninguém precisa te falar. E isso diz sobre o seu mundo interno. Hoje a gente tá falando de dinheiro. Posso sim. Essa da casa que eu coloquei ontem é uma pra deixar ligado na casa. Eu deixei. E não é algo que eu sempre faço isso, eu tenho esse hábito de fazer isso, tá? Mas eu escolho uma aleatória, mas eu posso mandar pra vocês essa que eu mandei ontem. Eu escolho por intuição mesmo, entendeu? Qual é a frequência que eu vou botar, o que eu tô precisando trabalhar ali naquela casa, mando sim. Eu vou botar lá no grupo. Quem não sabe de que grupo ela está falando, existe um grupo chamado A Magia, onde todo dia de manhã, então, ó, quem está no grupo vai receber essa frequência, tá? Vocês ligam na casa de vocês, ótimo se você estiver perto, né? Eu geralmente conecto na minha televisão e boto bem alto tudo que eu escuto pra pegar a casa inteira, minha casa é grande. E às vezes eu boto, se eu acho que eu tenho que trabalhar mais no quarto, eu boto lá uma caixinha de som dentro do meu quarto ou dentro de onde quer que seja. Lembra disso, a gente precisa cuidar das coisas. Lembra que eu falei pra vocês que
que quem é que quer ficar perto da gente? A menos que a pessoa esteja numa distorção muito grande, gente. A gente gosta de estar perto de quem gosta da nossa presença, certo? Isso uma pessoa saudável, tá? Porque se você estiver muito encalacrada, e às vezes acontece, você vai gostar de estar perto de pessoas que não te tratam bem. Mas uma pessoa que está saudável emocionalmente, ela gosta de estar perto de quem gosta dela. E aí a gente está falando de dinheiro também. Eu vou fazer a conexão agora com esse tema aqui, do ser um imã de dinheiro. Então, cara, pensa que a tua casa vai reagir aos bons tratos. Ela vai ser um lugar mais agradável de se estar. O seu corpo, o seu corpinho, quando você trata ele bem, com amor, sem se julgar, sem ficar falando mal de si mesmo, né? Sem ficar catucando, buscando doença ou dando coisas ruins, se tratando mal mesmo, né? Pensa que ele vai reagir melhor. Ele vai ter mais vitalidade, né? Você vai ocupar melhor o seu lugar no mundo. É através desse corpo físico que a gente evolui também aqui nessa realidade. Então, é importante a gente se tratar bem, a gente se tratar com amor, né? Tratar a sua casa com amor. Ah, tá, lembrei que eu ia falar. Eu falei em algum desses dias, não lembro, acho que foi nos relacionamentos mágicos, né? Amor é ação. Amar é uma ação. Amar não é um sentimento, gente. Amor não é um sentimento. Amor é uma ação. Então, se eu falo que eu amo uma pessoa, mas eu trato ela mal, essa pessoa fica confusa, né? Essa pessoa não vai perceber o amor. Amor é uma ação, não é só uma emoção, não é um sentimento. E esse amor que você precisa se dar, e isso vai mudar também o jogo na tua vida financeira, já que a gente tá falando de dinheiro, porque você recebe da vida o quanto você sente que merece. Não é o quanto você fala, é o quanto você sente que você merece. Tá? A vida te entrega direitinho. Então, o que você tá vendo hoje aí na sua vida é o que você acha que você merece. Você pode ter certeza. Então, porra, eu tô precisando melhorar aqui, cara, porque eu acho que eu tô recebendo mais ou menos. Então, ajuste isso dentro de você. Vai limpar esse encalacramento aí. Se ocupa desse estado de abundância, né, na sua existência. De acreditar que você merece. O amor é uma ação não só quando a gente se relaciona com outra pessoa. O amor é uma ação quando a gente se relaciona primeiramente com a gente mesmo. E o dinheiro também gosta de ser bem tratado, né? Se você, toda vez que vai pagar uma conta, você fica emanando lamentação, preocupação, claramente você não está pronto para receber mais dinheiro. Porque quanto mais dinheiro a gente tem, mais conta a gente tem. Sabiam dessa? Quanto mais dinheiro a gente tem mais responsabilidade. E é disso que muitas pessoas fogem. Eu já falei pra vocês que eu fico muito atenta às pessoas que estão em situação de rua por causa do meu trabalho com constelação, né? A gente fala dos excluídos. Então eu já olhei muito pra isso, pra essas pessoas que estão em situação de rua. E eu já troquei muita ideia. Outro dia eu conheci uma pessoa que ela trabalha com essas coisas de ajudando pessoas em situação de rua, enfim, o trabalho dela é esse, tá? E aí a gente trocou uma ideia sobre isso, porque justamente me interessa na questão da inclusão, né, do sistema familiar e tudo mais, e até da questão do dinheiro, já que eu ensino as pessoas sobre isso e trabalho em mim também o tempo todo. E ela falou, cara, é verdade, muitos deles, eles não querem sair dali, e ela trabalha anos com isso, tá, gente? E ela falou, eles não querem. Porque isso inclui uma responsabilidade. Eles veem aquele ambiente ali como liberdade. E eu não tô aqui pra julgá-los. Porque cada um vai ter a sua visão de liberdade. Tá tudo bem se eles acharem que liberdade é aquilo ali. É uma limitação de consciência? Sem dúvida nenhuma, porque tem um preço grande, né? Pensa como é que essas pessoas estão agora nessa chuvarada. Né? Morar na rua não é confortável. Mas, dentro da realidade deles, muitos deles, não são todos, tem essa sensação de liberdade, de não ter nenhuma responsabilidade também, tá? Então,
Por que a gente está falando dessas pessoas? Para que você olhe com mais clareza para si mesmo. Para as limitações financeiras, a gente está falando de dinheiro, financeiras que você está vivendo hoje. E perceba o que talvez você esteja chamando de liberdade. Porque o pior escravo é aquele que não enxerga que é um escravo. Onde é que você está um escravo? Onde é que você está vivendo situações que são o oposto de liberdade? Perceba isso e comece a trabalhar na gratidão. Hoje eu amo pagar as contas. Abençoa as tuas contas. Bota lá se tiver de papel. Obrigada. Ai, Ana, vou imprimir então 10 contas. Imprime, cara. Toma esse tempo aí da sua vida. Imprime 10 contas e escreve. Faz esse trabalho, sabe? Inventa. Seja criativo. Como é que você vai fazer isso? Mas senão você vai pegar o online mesmo e vai fazer. O importante é você sair de um estado, de uma mentalidade que te provoca um determinado estado vibracional, onde você sente ansiedade, medo, lamentação, preocupação em pagar qualquer conta, para um estado de gratidão ao pagar as contas. No final das contas, é isso que a gente vai fazer no exercício de hoje, tá? Então, quais são as atividades de hoje, dia 9? Enumere suas bênçãos, 10, uma lista com 10 coisas para agradecer. Enquanto eu falo isso aqui, escreve aí como é a sua relação com as suas contas, como era até hoje. Nossa, me causa ansiedade. Quando você pensa nas suas contas de todo mês, tá? Ou em ter mais contas, escreve qual é a palavra que vem, com uma honestidade brutal. Tá? Não importa se você é rica, multimilionária, bilionária ou ferrada, encalacrada no dinheiro. Não importa. Escreve qual é a palavra que te dá quando você olha com honestidade. Mesmo que você tenha feito essa prática, né? Qual é a palavra que vem? É felicidade? É um pouco de ansiedade? É um pouco de medo? Né? E bota uma ansiedade 3, uma ansiedade 10, uma gratidão 10. Bota aí pra mim, enquanto eu leio isso aqui. Enumere suas bênçãos, fazer uma lista de 10 bênçãos, escreva porque você se sente grato e releia cada um falando obrigado, obrigado, obrigado 3 vezes. Sentindo realmente muita gratidão. 2, que é a prática de hoje. Ó, odeio. Olha lá. Olha que importante o dia de hoje. Então vai escrevendo aí. Já eu leio. O 2 é pegue todas as contas a pagar que você tem em casa e use o poder mágico da gratidão. Escreva em cada uma delas, obrigado pelo dinheiro. Obrigado, a frase é obrigado pelo dinheiro, tá? Pegue 10 contas já pagas, coisas que você já pagou, que já estão pagas, seja esse mês, seja mês passado, não importa. E escreva na frente de cada uma, obrigado, pago. E sinta-se sinceramente grato por ter tido dinheiro para pagar as contas. E se eu não me sentir sinceramente grato? Repete, vai buscando essa gratidão que você vai acessar, tá? E antes de dormir, pedra mágica, que tá lá no dia 2 da magia, que é pegar a sua pedrinha e falar, cara, deixa eu agradecer por tudo que eu recebi hoje, né? Sua pedrinha. Então, deixa eu ler aqui como é que vocês estão em relação às contas. Quem não está no grupo do WhatsApp, manda mensagem no direct. Quero entrar no grupo do WhatsApp, eu te mando o link e você entra para você receber essas frequências aí que eu vou mandar. Uma musiquinha para mudar a frequência vibracional da tua casa. Tenho ansiedade quando não tenho dinheiro para pagar uma conta. Odeio. E quando pago eu fico feliz. Sempre falo obrigado, Senhor. Fico feliz porque eu honro aquela pessoa ou o serviço que me foi prestado. Entendi. Beleza. Então, quando pago me sinto aliviada. E quando você pensa nas suas contas? Quando você pensa nelas, o que você sente, né? Eu quero que você comece a falar, nossa, pagar contas agora, nossa, que alegria pagar contas, porque eu tenho dinheiro, porque eu recebi isso tudo da vida, eu recebi luz, eu recebi essa casa maravilhosa, eu recebi esse carro, recebi essa viagem, ai que bom, que alegria pagar esse cartão, pagar as contas com tranquilidade, recebi esse serviço prestado,
né? Pago as contas com tranquilidade, só fico ansiosa quando não fico com uma reserva na conta. Entendi. Então agradeça mais, tá? Quando penso, acho uma chatice. Então, vamos transformar isso? Porque assim, parece que não, não, Ana, eu acho uma chatice a parte burocrática de pagar, queria que alguém fizesse isso pra mim. Ok, mas tem algo por trás disso, sempre tem. Por que a gente acha uma chatice? Porque não tem um sentimento gostoso envolvido. Como seria começar a envolver, trazer um sentimento gostoso para essa cena do pagar conta? Quando penso, fico ansiosa, quando pago, fico grata e leve. Beleza, então é nesse ponto. Todo mundo fica grata quando paga, gente. Todo mundo fica grata. Quer dizer, quase todo mundo. Nem todo mundo. Mas todo mundo aqui, pelo que eu tô vendo, fica. Mas eu quero que esse momento anterior, né? Quando você pensa que você tem contas a pagar, que você sinta ingratidão. Fala, cara, que bom que eu tenho esse tanto de conta a pagar, porque eu dou conta da minha vida. Eu tenho uma vida. Eu tenho luz, eu tenho uma casa, cara. Por isso que eu tenho tudo. Eu tenho roupas, eu comprei um monte de coisa. Gente, a mudança vibracional que vem a partir de uma mudança de mentalidade é essa prática. É falar assim, beleza, vou pensar nas minhas contas. E a partir de agora eu escolho que toda vez que eu pensar nas minhas contas eu vou pensar assim, assim, assado. E pensa, e força. É tipo um forçar mesmo no começo. É tipo fingir no começo. Tá? É um fingimento. Finja até se tornar. Você tá mudando o seu estado de ser. Como seria? Como é que você acha que é uma pessoa que não tem nenhuma questão com dinheiro? Ela ama pagar as contas. Só isso. Ela ama pagar as contas. Não tem problema, não tem essa questão. É nessa vibe que você precisa entrar, tá? Então vão pro trabalho. Amanhã 7h07 a gente tá aqui. Me dá o seu maior insight aí. Eu vou esperar mais um minutinho. Ó, são 8h08. Hoje eu entrei 7h10. Eu atrasei um pouquinho, porque eu falei, eu não entro sem café hoje de jeito nenhum. E eu liguei o negócio e não ligou o fogo da aguinha, porque eu gosto de fazer o cafezinho, gente. Das antigas. Fala aí. Qual foi o seu maior insight pra gente finalizar? Qual foi o maior aprendizado? Pra quem não sabe o que é insight, porque alguém me perguntou o que era insight lá no direct. Insight é o maior aprendizado. É aquele momento que você fala, caraca, isso faz sentido. Eu tô vivendo isso. Nossa, essa consciência, é uma consciência. Essa consciência vai mudar a minha vida. Foi aquele maior aprendizado, uma frase que eu falei. Uma nova forma de pensar. Aquela coisa que te deu um negocinho. Isso que é o insight. Pra gente fechar e se ver amanhã 7h07. Temos 1 minuto só. Tá dentro do meu planejamento. Eu vou encerrar e vou fechar essa live 8h10 hoje. Me conta aí. Qual foi o seu maior insight do dia de hoje? Então, vamos mudar. Sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de mudar. Se você tá aqui, você pode mudar a tua relação com as suas contas, sua relação com o dinheiro. E ver. A proposta dela, cara, é que ao fazer essa prática com as contas, você vira um imã de dinheiro. Pensa bem. Quem não gostaria? Inclusive, você pode repetir, eu sou um imã de dinheiro. Você pode ter isso como um mantra. Mas precisa fazer o trabalho das contas que eu tô propondo pra vocês. Bom, vocês não me deram um maior insight, então eu vou encerrar. E nos veremos amanhã às 7h07. Amanhã é sábado, né? Hoje é sexta? Sábado também, 7h07 vou estar aqui, tá? 7h07 estarei aqui. A gente se vê amanhã.